O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve se reunir nessa semana ainda com senadores da oposição para discutir a criação da CPMI, a mista, sobre as fraudes no INSS. André Anelli, mais uma vez aqui com a gente. Agora, para que a CPI mista saia do papel, é necessário que o presidente da casa autorize. Agora, nos bastidores, há quem fale que o presidente do Senado vai segurar a criação dessa CPI. É isso, André? É isso mesmo, Tiago. Davi Alcolumbre não deve favorecer a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS por conta do momento de forte influência política junto ao governo federal. Aliados do presidente aqui no Congresso dizem que a estratégia nesse momento é evitar confrontos que possam comprometer a articulação política que gerou resultados positivos a Davi Alcolumbre nos últimos dias. A gente cita o exemplo do ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, ele que teve o aval de Alcolumbre e do próprio deputado federal Pedro Lucas, líder do União Brasil, e que não aceitou o convite para ocupar a pasta primeiramente. Outro exemplo da aproximação de Alcolumbre com Lula são os convites constantes para fazer parte das comitivas do governo nas viagens internacionais. Nessa semana, Alcolumbre vai novamente acompanhar Lula, agora na viagem à Rússia, entre 6 e 14 de março. Com essa ausência do presidente do Senado aqui no Brasil, fica inviável, então, instalar a CPMI nos próximos dias, já que depende dele a leitura no plenário do pedido de criação da comissão. Apesar desses empecilhos, pelo menos por enquanto, a oposição ao governo tem pressionado pela instalação da CPMI, como fez hoje o senador Espiridião Amin. Porque é a corrupção eivada da crueldade, como se anuncia hoje, especialmente com aposentados e pensionistas do interior, ou seja, aqueles que têm menos recursos de informação e às vezes também de formação. Então eu acho que a CPMI é um dever que nós temos que cumprir para o bem do Brasil, para o bem da sociedade brasileira que merece conviver com a sua seguridade social, protegida de inescrupulosos de todo gênero. Os descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS tiveram início em 2019, ainda na gestão Bolsonaro. Mesmo assim, parlamentares da oposição ao atual governo garantem já ter conseguido as assinaturas necessárias para protocolar o pedido de criação da CPMI do INSS. Já seriam pelo menos 29 senadores e 182 deputados que estão apoiando a instalação do colegiado aqui no Congresso. Tiago. Pois é, então nessa semana saberemos como que isso vai se desenrolar. Bom trabalho, André. Vou chamar mais uma vez nossos comentaristas. Começo por você agora, Kobayashi. De que forma o Congresso precisa entrar nessa discussão? Mas é claro, tem toda aquela discussão de CPI, de que é palanque político. Agora, o governo deveria ajudar e tentar apoiar a própria CPI para que isso seja esclarecido o mais rápido possível? Olha, Tiago, uma das funções do parlamentar é justamente a de fiscalizar. Para além da função legislativa, a função de fiscalização. E todos os parlamentares deveriam se preocupar em fiscalizar um escândalo como esse. A questão é que isso pode esbarrar na popularidade do governo, se isso virar notícia, se isso começar a ser repercutido, se isso tiver essas sessões de espetáculo que a gente vê em cada CPI que se instala no Congresso Nacional, em tempos de rede social. Então, a preocupação do governo, ela é, nesse caso, complexa, porque no mesmo tempo em que precisa se mostrar preocupado o governo em resolver a questão, em ser o primeiro a estancar qualquer tipo de mácula em relação à sua própria imagem, tem também o risco de se criar um palco ali que vá justamente gerar onda de impopularidade para o presidente Lula. Em alguns casos, algumas CPIs que seriam, de fato, de oposição para sangrar a popularidade do governo, o governo conseguiu, com maioria que tem ali entre governistas e alguns do centro fisiológico,
ocupar algumas CPIs. A gente viu, por exemplo, que se tornou no ano passado, se não me engano, ou retrasado, a CPI do MST, que foi tomada pelo governo, e aí não teve como os opositores ali tornarem aquele lugar um lugar de ataque ao governo. Vamos ver como é que vai se comportar aqui o governo em relação a este caso. Você vai autorizar, abraçar, porque é inevitável, uma CPMI ou uma CPI a respeito desse caso, e ocupa o lugar, ou se vai trabalhar contra a instalação da CPI neste momento. Para você que chega agora ao Jornal Jovem Pan, estamos falando sobre a crise no INSS e a discussão no Congresso Nacional se vai ser criada ou não uma CPI para investigar o rombo do INSS, o rombo que os aposentados sofreram, aposentados e pensionistas. Dora Kramer, a grande questão é a seguinte: essa história de CPMI surgiu por causa da postura do presidente da Câmara. Agora, o presidente do Senado também não estaria interessado em colocar essa CPI para frente? Olha, pelo visto, no momento não. E ele está indo, como disse o André, vai para a Rússia, para o presidente, mas em poucas semanas, terceira viagem internacional ali com o presidente. A questão é que o assunto é muito maior do que qualquer tratativa que possa ser feita entre presidente da República, presidente do Senado, porque a pressão interna, as assinaturas têm vindo não só dos partidos da base governistas, do Centrão. Tem deputado, tem parlamentar, eu não sei se deputado ou senador, do PSB, que é um partido da base, um partido do vice-presidente da República. Esses parlamentares assinaram essa CPI. Então, a pressão é muito grande. E, mais um detalhe, o governo não pode, nesse caso, trabalhar explicitamente, de maneira veemente contra, porque aí passar recibo, tá certo? Então, fica uma situação muito complicada, porque o Hugo Mota e o Alcolumbre, por gosto deles, eles preferem resistir, levar isso, empurrar até quanto der. Mas a questão é que a pressão e a história, Thiago, agora já começou, as investigações já começaram a alcançar os empréstimos consignados. Então, esse troço vai aumentar. Eu conheço duas amigas jornalistas que tiveram assinaturas falsificadas nesse empréstimo. Uma é descontada ainda em R$300 e a outra em R$2.000. Então, não é coisa de R$45, 50 ali, não. É um troço muito grande. Então, acho muito difícil o governo conseguir esvaziar esse clima de modo a que faça o Congresso refluir na ideia de fazer uma investigação parlamentar de inquérito.